Boa noite, companheiros espíritas, irmãos de ideal espírita. Que Jesus, o amigo incondicional das nossas vidas, nos proporcione a sua paz. Antes das nossas reflexões, eu gostaria de agradecer a presença de todos pela oportunidade de estarmos aqui. Agradecer aos trabalhadores desta casa que de maneira primorosa conseguiram veicular a minha presença e assim possibilitar que eu pudesse trazer a vocês a mensagem que é resultado da minha lavra. Aos trabalhadores espirituais, aos trabalhadores encarnados desta casa, muito grato. A minha companheira que faz com que as viagens sejam mais agradáveis, tanto quanto curtas, muito grato. E que possamos realmente fazer desta noite uma noite especial. Porque todas as vezes que as pessoas se juntam para falar de Jesus ou das coisas atinentes à vida maior, é sempre, evidentemente, uma boa noite. Principalmente hoje, nos dias atuais, quando percebemos que muito se fala no mundo de paz, num mundo mais fraterno, onde seja melhor a convivência a todos. Todavia, nem sempre estamos dispostos a construir esse mundo de paz. E hoje, em especial, dentro da nossa proposta, eu gostaria de falar aos amigos acerca do meu quinto livro, que tem como título já anunciado, Se Não Houver Vento, Reme. E é essa história que eu vim contar para vocês. Tudo deu-se quando a nossa editora, lá na minha cidade, percebeu a necessidade então de irmos para a capital, onde estão ali assentada a maioria das grandes distribuidoras do país. E começamos a fazer o contacto, para que pudéssemos então levar as nossas obras até lá. Eis que quando surge a surpresa de que, lá na capital, as pessoas nem sempre obedecem à mesma fraternidade que temos aqui no interior. Nem sempre encontramos na capital as pessoas dispostas a nos receber, a nos ouvir. Então o homem que me atendeu, lá da distribuidora, ele foi dizendo assim: olha, quer vir, vem, mas se atrasar nem vem. Se for para chegar atrasado, nem perca seu tempo. Eu não tolero 1 minuto de atraso. Se tiver que vir, é aqui às 8. 8:01 não atendo mais. Então pensem, se quer vir, vem, se não quer, não vem. E eu, que sou espírita não liga para essas coisas. Saí de casa de madrugada. Saí de madrugada para não ter chance de perder a viagem. Cheguei lá, deixei o carro, peguei metrô, para não tiver meios de me perder. Cheguei no metrô, peguei um táxi, para não correr risco nenhum. 7:55 estava em frente ao escritório do homem. 8h estava dentro dele. 8:02 a secretária vem e me diz: o doutor não vai poder atender hoje. O senhor não pode voltar amanhã? Falei, minha senhora, eu viajei 400 quilômetros para falar com ele. Pois é, mas ele falou que amanhã é sem falta, pode vir. E eu me lembrei de novo que era espírita. E saí. Estava marcado de voltar só no final da tarde. E eu que acostumo correr o dia inteiro, tinha aquele dia para não fazer nada. Numa cidade estranha, num lugar eu não sabia onde estava, não podia voltar embora. E fiquei andando pela rua, sem ter nada para fazer. 8:05 já não tinha mais nada para fazer naquela cidade. Pensei, o que eu faço? Comecei a andar. E no asfalto ali próximo, jogado no chão, tinha um papel amassado. Não que papéis amassados me atraiam, entendam bem. Mas naquele dia, não tinha nada para fazer. Eu olhei aquele papel, e a sensação que obtive é que o papel olhava para mim. Eu fui até ele. Cheguei perto, olhei à volta, se não tinha ninguém prestando atenção, se eu ia descobrir que a gente é do interior. Abaixei, peguei o papel, disfarçadamente, abri
estava escrito nele a seguinte insígnia sem autor: se não houver vento, reme. Eu achei fantástico. Dobrei e coloquei no bolso, já era meu, não adianta ninguém falar. Eu fiquei pensando, um dia vou escrever acerca disso. Passaram-se 3 anos e a obra está concluída. É diferente das outras obras que eu já tinha feito. Essa em especial não vem refletir sobre aquilo que os Espíritos podem fazer por nós. Ela não vem questionar aquilo que os Espíritos podem nos possibilitar. Diferente disso, eu queria uma obra que dissesse qual é a nossa parte, mediante aquilo que solicitamos aos amigos espirituais. Uma obra que questionasse qual é a nossa parcela de contribuição para aquilo que buscamos. Porque muitas vezes vemos da casa espírita, pedimos aos espíritos algumas coisas, cujas atitudes próprias mostram que queremos o contrário. Muitas vezes falamos que queremos um mundo de paz. E à noite, quando o nosso filho chega em casa da escola, ele tem lá 5, 6 anos e diz: pai, mãe, o meu amiguinho me bateu lá na escola. Aí você diz para ele: você não bateu também? Você não é homem? Homem é assim, se bate, tem que bater. E no dia seguinte estamos na casa espírita a insistir que queremos um mundo de paz. Então as nossas atitudes depõem contra aquilo que solicitamos. Então eu gostaria que nesta obra fosse questionado o que nós estamos fazendo para possibilitar que os Espíritos venham a nos auxiliar. Qual é a nossa parte para adquirir aquilo que solicitamos aos Espíritos? Porque por uma falsa compreensão, achamos que basta solicitar aos Espíritos, aos mártires, aos líderes, aos santos, e eles vêm nos socorrer. Todavia, não é assim que se opera as coisas atinentes ao mundo espiritual. Nos lembramos da célebre passagem de Lázaro, quando um grupo resumido de pessoas, em visível aflição, chegam a Jesus e dizem: mestre, Lázaro morreu. Jesus reflete pela sua condição dilatada e tem a clara ideia de que Lázaro não estava evidentemente morto, e sim num processo conhecido de letargia, dizendo aos homens: levem-me até ele. E conduziram. Chegando lá, as pessoas daquela época eram sepultadas em grutas, em cavernas. O corpo já morto era depositado ali. Uma grande pedra, ela rolada à frente, que lhe servia de porta. E ali eles ficavam. E levaram Jesus até onde Lázaro já estava sepultado. Jesus posto à frente da caverna. Alguns até redargam dizendo: mas mestre, já fazem 3 dias. E Jesus olhou e disse a um grupo de homens que estavam ali: rolem a pedra, que servia de porta, para que se abrisse uma fenda onde o homem pudesse passar. Um grupo então de 6 e 7 homens fizeram muita força e rolavam a pedra. Abriu-se então uma fenda. E Jesus de lá de fora diz: Lázaro, sai! E dita o Evangelho que Lázaro saiu, andando com dificuldades, mas vivo. E assim foi. As pessoas ali se abraçavam, choravam emocionadas. Depois daquele dia, nunca mais esqueceriam a boa nova de Jesus. Eles estavam numa festa, todavia, os seus discípulos diretos ficavam com algumas dúvidas. E naquela mesma noite, quando estavam acerrados, só eles e Jesus, resolveram ter com ele. E disseram: mestre, temos uma dúvida. Se o Senhor pode dizer a um homem morto: vive, e ele obedece, ele vive, o Senhor também não poderia dizer àquela pedra: sai, e a pedra saía?
Eis que Jesus entende a necessidade do discípulo e redargue num doce aramaico, dizendo: ressuscitar Lázaro vocês ainda não podiam, mas carregar pedra vocês já podiam, então é de vocês. A mesma coisa se opera hoje. Aquilo que compete ao homem realizar, Jesus não fará. Aquilo que compete a cada um de nós vencer, trabalhar, edificar em nós, nem mesmo os Espíritos, nem Jesus farão, porque não podemos esperar que o Mestre venha equacionar aquilo que compete ao discípulo. Nós temos lá na nossa cidade uma jovem casa, que tem apenas 3 a 4 anos, então lá ninguém conhece doutrina espírita. E é muito interessante a ideia de que os espíritos devem fazer a parte que nos compete. Esses dias chegou uma senhora lá, com uma camisa dobrada, toda arrumadinha. Chegou no centro pela primeira vez e me disse: olha, eu vim aqui porque meu marido bebe. E disseram que se vocês benzessem a camisa dele, ajudava ele a parar de beber. Aí eu pensei, o que eu vou dizer para essa senhora? Porque se eu disser que isso não funciona, ela não tem obrigação de saber, ela nem espírita é, ela só busca ajuda. E tem outra coisa pior, espírita não gosta de perder cliente. Então eu olhei para ela e falei: como é que eu faço para segurar ela aqui? Porque espírita é assim. O homem andou o dia inteiro a pé, é carteiro, está com a perna doendo, a gente fala: é obsessor, vai para o centro. A outra lavou roupa o dia inteiro, está com os braços doendo, você fala: vai para o centro, é psicografia. O importante é não perder o cliente. Aí eu olhei para ela e falei: o que eu vou falar para ela? Eu não podia mentir, falar que ia resolver. Mas eu tive uma ideia. Falei: minha senhora, a senhora pega a camisa do seu marido dobradinha, ouça a palestra, depois vá na Câmara de Passes e tome o passe. Põe a camisa do seu marido no colo, que a gente faz um pacote. Então não engano ela, está tudo passado. E ela foi. Ela foi, assistiu a palestra, tomou o passe. E no final fui falar com ela para ver se tinha dado certo a minha ideia. Falei: e aí, senhora, gostou? Ah, adorei. Gostou da palestra? Ah, maravilhosa. E do passe? Ah, fantástico. O que a senhora sentiu? Sentiu um calor que vinha de baixo, um calor que vinha de cima, um calor que vinha do lado? Ah, adorei. Falei: que bom, minha senhora. Então vá em paz. Ela pegou a camisa do marido e mostrou: agora, se aquele desgraçado não vestir, eu mato ele. Minha senhora, eu não falei, mas eu pensei que ia tomar outro passo, porque aquele já foi. Mas é a ideia equivocada de que os espíritos podem resolver os nossos problemas. Mas a finalidade da causa espírita e da casa espírita não é a de resolver o problema de ninguém. A finalidade do espiritismo é de capacitar o homem, para que, capacitado, cada um resolva os seus problemas. A finalidade da casa espírita é apresentar a vida sob uma ótica tão superior que os nossos problemas medíocres desaparecem. A finalidade da vida é orientar o homem para que ele saiba, aprenda a conduzir-se sozinho, ou seremos eternos pedintes daquilo que vem do alto. Na observação de Jesus, percebemos que a proposta é justamente essa. Ele asseverou dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quer chegar onde eu cheguei? Olha e faz igual. O mesmo evangelho aponta: vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. É o máximo que ele se propôs. Resolver os nossos problemas é problema nosso. Na questão 920 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec novamente questiona os imortais, dizendo: o homem pode, na terra, ser totalmente feliz? Eis que eles respondem com a mesma clareza: não. Todavia, compete a cada um ser o mais feliz que possa. É problema meu, é problema seu a sua felicidade, construí-la. Muitas vezes pedimos a Deus nas nossas orações:
dai-nos felicidade, mas não dá para dar. Felicidade só é real quando cria raízes na alma humana. Alegria até podemos dar, porque encontram-se nas coisas, mas felicidade é na alma. É igual se você trocou de carro esses dias. Você trocou de carro novo e veio no centro de carro novo e ficou alegre por estar de carro novo. Porém, se eu me demorar na palestra e o ladrão chegar antes, quem fica alegre é ele. Felicidade está em nós, alegria está nas coisas. Então, por mais que ganhemos dinheiro, você vai ter uma casa melhor, uma roupa melhor, uma comida melhor, mas não será nem por um instante mais feliz. Estão aí os ricos deprimidos que não nos deixam mentir, e que diferente de nós pagam um psicólogo mais caro, mas não são diferentes de nós. Então a proposta da obra era: quando não houver vento, reme. O que compete a cada um de nós realizar? Porque quando eu vejo uma casa grande cheia assim, eu lembro de outras. Esses dias eu fui falar numa casa longe, viajei 4, 5 horas. Cheguei lá, tinha meia dúzia de pessoas. Estava quase vazio, o que não tinha problema nenhum. Mas o dirigente do trabalho estava chateado. Aí ele falou assim para mim: olha, meu irmão, que espírita, quando vai falar de gafe, chama a gente de irmão. Meu irmão, não se preocupe, porque encarnados somos poucos, mas desencarnado tá sim, ó. E eu não falei nada porque ele já estava chateado. Mas eu pensei, se nem os vivos vieram, que dirá os mortos? E muitas vezes, os espíritos não vêm à casa espírita, sabe por quê? Porque eles não têm o que fazer. Muitas vezes os espíritos não vêm no centro porque eles não têm o que fazer aqui. E quem diz isso é o Evangelho. Se observarmos o Evangelho de Jesus, na parte que tange a ajuda espiritual, encontraremos uma situação sine qua non. Lá está assim: ajuda-te. Que depois disso, depois desta condição alcançada, depois dessa parte finalizada, o céu te ajudará. Portanto, enquanto nós não fazemos tudo o que podemos por nós próprios, nem eles. Enquanto nós não fazemos tudo o que podemos pela nossa elevação moral, enquanto nós não fazemos tudo o que podemos para extinguir os nossos problemas, nem eles. Porque a obrigação deles é auxiliar os que erraram e querem levantar-se, e não com aqueles que acostumaram-se a ficar no chão. Mas como a proposta era esta, se não houver vento, reme, eu tinha que destacar quais são os remos. Aí eu usei de Kardec. Quando Kardec diz de que somente existe no homem 3 propriedades naturais do espírito: inteligência, vontade e pensamento. Só isso é seu. Embora, se perguntarmos às pessoas o que é seu, o que te pertence, cada um de nós vai pensar na mais variada situação de coisas. Uma vez, numa palestra, eu perguntei: o que é seu? E um jovem levantou a mão, feliz da vida. Levantou a mão e disse: o que é meu? Meu é o meu carro. Eu falei: seu carro? Ah, o meu carro é meu. Eu financiei em 60 parcelas e paguei a última semana passada. Esse é meu. Eu falei: porque é heroísmo. Carnê de financiamento é prova de que reencarnação existe. Vocês já viram? Quem já financiou sabe. Você financia, ele é fininho. Quanto mais você paga, mais ele engorda. E você vai ter a ideia de que uma vida só vai ser pouco. Se ele conseguiu, realmente é dele. Mas eu falei: mas meu amigo, o carro é seu. Mas se alguém, enquanto estamos reunidos, alguém levar, alguém roubar, não é mais, não vale. Só é seu que ninguém rouba. O que é seu? Uma mulher levantou a mão.
E as mulheres falam de quê? Filhos. Troca o endereço, o assunto nunca. Ela disse, o meu filho é meu. E quem sou eu para discordar de uma mãe? Eu disse, o seu filho é seu. Mas um dia, ele vai encontrar um rostinho mais bonito que o da senhora. E vai vir lhe visitar aos domingos se a comida for boa. Então não vale o que é seu. Só vale o que é seu, aquilo que nem leva, aquilo que ninguém rouba. Se morrer, se leva, se nascer, se traz. E Allan Kardec assevera que as propriedades do espírito são nossas. É natural, todos nós, todos possuímos inteligência, vontade e pensamento em igual proporção. Seriam então os 3 remos para remarmos, quando faltar o vento favorável na nossa vida. O primeiro remo, então, ou a primeira ferramenta do espírito, é a inteligência. E a inteligência do homem é natural em todos nós. Se eu perguntar aos amigos quem é inteligente, levanta a mão. Dificilmente alguém levanta. Pelo receio que eu faça uma pergunta difícil, que não saibam a resposta. Mas a propriedade de responder perguntas não é o que evidencia a inteligência. A inteligência do homem só pode ser medida pela propriedade de transformar a própria vida em algo produtivo. Existem pessoas que decoram livros e mais livros, vai passando a vida e carregam os mesmos vícios, as mesmas doenças comportamentais, não se livram de nada, não adquirem virtudes. Que inteligência é essa, senão simples armazenamento de dados, enquanto outras, pessoas simples, crescem, se desenvolvem, e na simplicidade tornam-se felizes. Tornar a vida produtiva é a única evidência de inteligência. Longe disso, vamos acumulando dados, mas a inteligência está em nós. A boa notícia é que se no final da palestra os amigos saírem pela rua e encontrarem um irmão nosso mergulhado no vício, jogado na sarjeta, embriagado, sujo, barbudo, olha para ele e lembra de que a mesma inteligência que está nele, que existe nele, é a mesma inteligência que existe nos homens cultos que conhecemos. A inteligência que está nele é a mesma inteligência de Einstein, Freud, Jung e tantos outros, porque Deus não castiga e nem dá créditos. A inteligência é igual para todos, em estados diferentes de desenvolvimento. É verdade, mas desenvolver a inteligência que nos foi dada é problema de cada um. É por isso que dentro da doutrina espírita, nós orientamos tanto as pessoas para que leiam, para que se desenvolvam, até porque na doutrina espírita encontra-se a literatura mais bela do planeta. Mas ainda lemos muito pouco. E quando falamos para as pessoas, leiam, elas pegam um livro, dá aquela corrida, e se tiver desenho, tem uma chance. Mas se for só coisa escrita, elas não gostam do autor, troca. E quando vão ler, se ajeita na cama, se cobre, põe o travesseiro atrás das costas e começa a ler. No final da segunda frase dá um sono, e no dia seguinte ela vai no centro. Eu estou achando que é o obsessor. Ele não quer que eu leia. Quando, na verdade, os obsessores sabem que esse problema é nosso, não é deles. Esse já passou uma semana e você não leu nada. Dizem os espíritos que você está com miopia espiritual. Se passou um mês e você não leu nada, você está com cegueira espiritual. Agora, se passou um ano e você não leu nada, você não tem nada, é preguiça mesmo. Então temos que começar a perceber
que o problema é nosso de vencer as nossas mazelas. Mas alguém poderia contestar dizendo: Roosevelt, e se alguém não quiser desenvolver a inteligência? Fique tranquilo, porque Deus não é tolo. E quando alguém insiste em não querer desenvolver a inteligência, a vida dá um jeitinho. Percebam que aparece nas nossas vidas um problema atrás do outro. Se resolve um, aparece outro. Se resolve outro, aparece um. E você pensa, nunca acaba. Não, porque a finalidade da vida é desafiar o homem, para que desafiado ele desenvolva a inteligência. É dessa forma que, nascendo e morrendo infinitas vezes, a vida transforma uma mulher leviana numa Joana de Ângeles e um homem medíocre num Bezerra de Menezes, nascendo e morrendo e resolvendo problemas. Então, sempre que existir um problema na sua vida, é Deus te auxiliando a desenvolver as propriedades da alma, a inteligência. Então, aqueles que estão esperando acabar os problemas para começar a ser feliz, é bom procurar um psicólogo, porque vai demorar. Porque ser feliz é uma coisa, ter problema é outra. Eu me recordo do gigante deitado Jerônimo Mendonça, cego, tetraplégico e cardiopata, que vivia numa cama de rodinhas, e que em certa oportunidade estava assistindo uma palestra de Edivaldo, ou ouvindo, e lá por trás da multidão, além de todos, porque era difícil passar com aquela cama, Edivaldo fez a palestra, e quando ele vai indo embora, ele vê Jerônimo, e diz: e aí, Jerônimo, como é que tá? Tá bem? E ele, cego, tetraplégico e cardiopata, diz: Edivaldo, eu vou melhor do que você. Você fez a palestra e eu que saio carregado pela multidão. É a proposta de vida. Então a inteligência está em você. Usa! É natural da alma. Reflita sobre os seus problemas. É o nosso primeiro remo. O segundo dele: inteligência, vontade e pensamento. A vontade também é um denominador comum em todos nós. A propriedade da vontade está em nós. E os Espíritos dizem que a minha vida, que a sua vida, que a nossa vida está onde está, porque foi aonde a nossa vontade pôde levar. Que a nossa vida não muda porque nos falta vontade. Na questão 909 da mesma obra já citada, Allan Kardec novamente questiona: o homem poderia, somente pelos seus esforços, vencer todas as suas más tendências? E eles respondem ao codificador: sim, e muitas vezes com fracos esforços. Ah, é a vontade que lhes falta. Quão poucos entre vós fazem esforços. E quando eu estudei isso, eu não me entendi muito bem, porque eu pensava, todo mundo tem vontade de melhorar a vida, de transformar-se num exemplo moral, todo mundo tem vontade de ser melhor, e os Espíritos dizem que a nossa vida não melhora porque nos falta vontade. Eu não entendi muito bem, até que esses dias eu vi um programa na Rede Globo de televisão, que chamava Hipertensão. Vocês assistiram? Muito bem. Não adianta disfarçar que eu sou médium e sei que vocês assistiram. Pois é, naquele programa, para concorrer a 500 mil reais, eles comeram baratas, minhocas, ratos e uma porção de outras coisas. Muito bem. Quando eu disse que viria para Rio Preto, os mentores espirituais foram até minha casa, surgiram à minha frente e disseram: Roosevelt, vamos fazer uma experiência em São José do Rio Preto. Passe a noite toda reunindo as baratas da sua casa. Junte todas, o máximo que puder. E eu peguei
Eu não sabia que tinha tanta gente, não vai dar para todo mundo, mas sem tumulto, pessoal, sem tumulto. E aí, levei para o centro, eles aplicaram um passe magnético nas baratas, e eu trouxe para vocês. A Geisa vai pegar para mim, por favor, um minuto só, sem tumulto. Porque os espíritos disseram que quem comer a barata hoje, mastigar inteira igual faziam lá, quem comer a barata hoje vai se tornar uma pessoa melhor. Quem quer? E a gente morre ruim. Mas por 500 mil reais, comeram. Ah, como comeram. Semelhante programa passou antes desse, No Limite, vocês lembram? Pois é. Que para concorrer a 1 milhão, eles comeram olho de cabra, tripa de bode, vocês estão lembrados? Eu também trouxe. Quem ficar sem a barata, não reclame, fica com a tripa do bode. E os espíritos disseram que quem comer a tripa do bode hoje, transformar-se-á numa pessoa mais fraterna. Quem quer? Mas se fosse para 1 milhão, a cabra que não corra, porque a gente come ela inteira. Então Kardec tinha razão. O que nos falta é vontade. Vontade de olhar para a própria vida e dizer, chega, cansei de ser esse pequeno vazio substantivo. Cansei de passar um ano inteiro na casa espírita, falando de bondade, caridade e fraternidade de Jesus, e pelas ruas reclamar da vida igual reclamam os que não conhecem Jesus. O que nos falta é vontade de ser diferente. Assevera Leon Denis, com sua propriedade de mestre, na obra intitulada Os Problemas do Ser, do Destino e da Dor, no capítulo Potencialidades da Alma, acerca da vontade, ele diz, a vontade, o uso persistente desta faculdade, permitir-nos-á modificar toda a nossa natureza, vencer a matéria, a doença e a morte. O uso persistente da vontade é você olhar para você e dizer, eu vou ser diferente. Os outros eu não sei. Porque quando a gente resolve ser diferente, no dia a dia vai vendo as pessoas que são iguais, e vamos desistindo de ser diferentes. É igual quando dá vontade, eu vejo aqui os dirigentes espíritas, pedem ajuda para a feira do livro, para a casa da sopa, para asilo, para orfanato, conta uma história triste e dá uma vontade de ajudar. E se a gente não ajudar logo, a vontade passa. Então não está em nós. O que nos falta é a vontade de dizer, eu vou fazer a minha parte, eu vou confiar em Jesus, eu não reclamo mais da vida, os outros se quiserem, mas eu não. Os espíritos têm razão. O que nos falta é vontade. E por fim, inteligência, vontade, pensamento. O pensamento é, dita forma, a terceira ferramenta que o Espírito dispõe para modificar a própria vida. É através do pensamento que o Espírito mantém-se conectado com o bem ou com o mal. Dr. Pietro Balda, em sua fabulosa obra A Grande Síntese, cunhou uma expressão fantástica dizendo que toda a criatura humana é uma usina geradora de bem e de mal. O tempo todo estamos fixados no bem ou no mal. A inércia, o vácuo não existe na natureza. O tempo todo estamos vinculados, ligados ao bem ou ao mal. Então, quando acordamos de manhã e já falamos assim, olha, hoje acordei com o diabo no corpo, temos que lembrar que nesse caso o capeta somos nós. E podemos deixar de ser quando quisermos. Em outros dias falamos assim, hoje acordei com o pé esquerdo, nem vê que está com os dois. É que quando estamos fixados no mal, não conseguimos perceber o bem. Então, quando o espírito está ligado no bem, tudo é bom, até o mal. E quando estamos com o pensamento no mal, tudo é mal, até o que é bom. E começamos a ter uma visão distorcida da vida. Temos que claramente saber que através do nosso pensamento
É através da antena do Espírito que podemos, inevitavelmente, escolher todos os dias se estamos bem ou mal conectados. Onde estarão as nossas sintonias? Emmanuel dá uma contribuição fantástica dizendo que ninguém se elevará a pleno céu tendo alojado o inferno no coração. É através do pensamento que o espírito inevitavelmente escolhe estar ligado no bem ou no mal. É igual Chico Xavier, fonte inesgotável das nossas reflexões. Em certa oportunidade, em data recuada, é verdade, onde as pessoas não estudavam tanto, mas Chico começou a ficar cego do olho devido a uma questão obsessiva. Então os seus trabalhadores mais próximos disseram: Chico, vamos procurar Emmanuel, André Luiz, a nata da espiritualidade, e pedir que eles afastem o seu obsessor, como se fosse possível, porque você está ficando cego. E Chico respondeu o seguinte: ah não, deixa ele, coitadinho, esse eu já conheço, afasta esse, vem outro, não vamos mexer nele, coitado. Ele gostava do obsessor. Já a gente joga a culpa de toda a nossa vida no obsessor. Temos que observar a nós próprios. Mesmo conhecendo Jesus há 2000 anos, a gente reclama tanto, mas tanto, mas tanto, o dia inteiro a gente está de cara feia, que os obsessores estão indo embora, não estão aguentando mais a gente. Tem obsessor vindo no centro pedindo pelo amor de Deus para desligar, que eles não aguentam mais andar atrás do obsediado. A gente é muito chato e sabe ser mal sozinho. Quando o homem está ligado no bem, tudo é bom, até o que é mal. É igual se você pegar, escrever o nome de Chico Xavier num papel e costurar na boca do sapo. Faz bem até para o sapo, porque ele está numa vibração diferente. Então é através do pensamento que o espírito liga-se ao bem ou ao mal. E quando distanciamos disso, ficamos neuróticos. Tem um amigo meu que esses dias chegou para mim e falou assim: Roosevelt, dia 25 eu vou para a praia. Eu falei: que bom, para a praia é muito bom, a senhora já foi? É muito bom. Passou no dia seguinte, ele falou assim: não sei se eu te falei, dia 25 eu vou para a praia. Falei: falou sim. Uma semana depois encontrei, ele olhou e falou assim: ó, estou esquecido, já falei que 25 eu vou para a praia? Já. Falei: esse rapaz está querendo mostrar que ele tem mais que eu. Lembrei que era espírito e fiquei quieto. Passou mais uns 3, 4 dias, encontrei ele e falou assim: não sei, não estou lembrando, 25 para a praia, já falei ou não? E assim foi. Dia 20, eu encontrei ele. Shortinho, curto, aquela camisa cheia de flor, igual do baile da Havaí que você tem, baldinho de areia, tudo colorido. Para onde você vai? Para a praia. Mas você não falou que era dia 25? Hoje é 20. Falou: não, vou explicar para você. Sabe o que é? Se eu falo o dia que eu vou certo, chove. Então eu arrumei um jeito de enganar. E eu comecei a pensar que o caso realmente era grave. Muito grave. Porque você imagina a cena: Deus, na sua infinita grandeza, está nas alturas sem ter nada para fazer, esperando o dia que você vai para a praia, só para chover. E o que é pior, ele achou que com a técnica dele ele ia enganar Deus, que é muito mais grave. Então, meus irmãos, não adianta. É através do pensamento que o homem liga-se ao bem ou ao mal. É a terceira ferramenta do espírito. É igual radinho de pilha. Vocês têm rádio de pilha nas suas casas? Tem ou não? Alguém levanta a mão, tem que trocar o exemplo. Obrigado. Pois é, porque eu sei que vocês têm. Que eu pego o radinho de pilha da sua casa, quando você virar ele de costa, tem um botão escrito assim: AM, FM. Tem ou não tem?
É que eu sou médium. Se você pegar o seu radinho, virar ele pro lado AM, o que você ouve? Pessoal, eu sei que essa pergunta não é fácil de acertar na primeira. Não é uma pergunta assim, falou, já sabe, eu sei que é difícil, eu vou dar a dica para vocês. Quando eu perguntar quem que escuta quando liga pro AM, vocês respondem ouve AM. Quando vocês pegam o rádio de pilha, vira ele o botãozinho AM, o que vocês ouvem? Começaram a desenvolver inteligência. E não adianta reclamar. É AM. Se trocar de faixa é AM. Se trocar de novo é outra AM. Se levar o rádio para o quarto é AM. Se trocar pilha é AM. É sintonia. Agora, se você virar o seu radinho e passar para FM, o que você ouve? Fantástico, né? Pois é, não adianta reclamar da vida. Se trocar de faixa é FM, se trocar para outra é FM, se levar o rádio para o vizinho é FM, é sintonia, e a alma humana obedece à mesma diretriz. Quando ficamos sintonizados, pensamos, falamos do bem, atraímos o bem. Quando pensamos e falamos do mal, atraímos o mal. É por isso que não vale a pena ser espírita se for para ser igual. A gente passa um ano inteiro na casa espírita, falando de bondade, verdade, caridade, fraternidade, Jesus. Você sai da casa espírita, a primeira fila que você vê, você para. Você quitanda, padaria, açougue, parou na fila, o que está na sua frente fala assim: coisa está feia, hein? Coisa continua assim, não acho que, olha, está feio, fiquei sabendo que ano que vem vai piorar. O que está atrás de você fala assim: pois é, você não viu como é que é? Quando faz seca, incendeia, quando chove, alaga. Ah, não vai dar. E você que está no meio fala: é verdade, é verdade. E eu fico pensando, de que vale a pena ser espírita, se for para se conduzir igual aos que não são? De que vale a pena ser espírita, se é para ter o mesmo comportamento daqueles que não conhecem Jesus? De que vale a pena ser espírita, se não for para na vida real termos a coragem moral de dizer: eu acredito na vida. As coisas estão difíceis, mas por uma forma que não entendemos, Jesus cuida de nós. Por uma forma que não entendemos, Deus não é tolo. E é assim que a evolução atinge as criaturas. Porque acreditem, nunca foi tão fácil viver como nos dias de hoje. Crê nisso. Eu sei que você tem problemas, mas olhe para trás. Ontem, 100, 200 anos, nós tínhamos escravidão no país. Primeira, Segunda Guerra Mundial. Nós tínhamos a escravidão só em outros países, a Santa Inquisição, nós tínhamos doenças e pestes. Olhe hoje, como progredimos. Alguém poderia contestar dizendo: mas Roosevelt, lá em São Paulo, um pai e uma mãe jogou o próprio filho pela janela. Eu sei, mas tem vocês procurando Jesus, isso não conta? É claro que conta. Eu sei, alguém poderia dizer que no Rio de Janeiro colocaram fogo num ônibus cheio de gente dentro, eu sei, mas nunca tivemos tantas casas espíritas, igrejas católicas, cultos evangélicos, tantas ONGs, tanta gente trabalhando pelo mundo, pelo planeta e para o bem. Isso não conta? Temos que deter nossa atenção nos benefícios que ficam ocultos aos que se viciaram em lamentar e não entenderam que a doutrina espírita veio para mostrar ao homem uma vida de tão alto que o sentimento de personalidade vai se perder e uma vida real há de se apresentar. Somente depois disso, somente de utilizar as nossas forças,
a inteligência, a vontade e o pensamento. Somente depois de usarmos aquilo que nos cabe, as potencialidades da própria alma, só depois disso, de fazermos tudo o que podemos fazer a benefício pessoal, é que podemos orar a Jesus, orar a Deus. Depois que fizermos tudo, começa a parte deles. Aí sim podemos dizer: Senhor, escutai essas almas queridas, que elas aceitem as aflições e as lágrimas da vida, porque mágoas, queixas, dores e rebeldia lembram muralha sobre a noite fria, furtando do coração a luz do amor. Senhor, se uma prova me retalha a alma agora, dai-me o entendimento de que isso me aprimora, que eu passe lodo e pedra e cante mesmo assim, assim como a madeira acende a chama, o tronco mutilado não reclama. Senhor, fazei-me forte diante das minhas dores, o roseiral podado dá mais flores, pois então, espíritos de intenção boa, que eu não recuse a dor que aperfeiçoa, que nós entendamos que os golpes que espancam os sonhos, dores, angústias e tempestades são os recursos da vida, erguendo a humanidade para as bênçãos de Deus. Graças a Deus pela atenção com que me ouviram. Muito obrigado, senhores.